Olá a todos e a todas. Este é mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. E hoje iremos conversar com o Otávio Marquezini, que é lá de Curitiba, natural de Curitiba. O Otávio, ele é advogado e professor de direitos humanos, pesquisador da sabedoria antiga, ele é vice-presidente da Sociedade Filosófica do Brasil e também tem especialização em teoria geral do direito. Bom dia, Otávio, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Charles? Bom dia. Uma alegria poder estar contigo aqui e com essa turma que tem acompanhado o programa Leituras para Viver Melhor. Muito bom estar com vocês. Muito obrigado. Nós ficamos muito felizes aí com você aceitar o nosso convite. E hoje o Otávio, ele vai conversar um pouquinho conosco sobre uma obra, uma publicação da Editora Teosófica aqui no Brasil, que é um clássico da literatura teosófica e da literatura ocultista no geral, né? Essa obra ela transcende o movimento teosófico. Existem outros grupos filosóficos, espirituais que também se debruçam, né, no estudo dessa obra, que é A Luz no Caminho, obra de Mabel Collins, e que é publicada no Brasil em duas versões. Tem a versão de bolso e, recentemente, foi lançado também pela Editora Teosófica uma versão de luxo. Então, esse livro aí está disponível para quem quiser adquirir, né, em dois formatos. Otávio, Luz no Caminho. Afinal, que luz é essa? Que luz é essa e que caminho é esse? O que você poderia falar um pouco para nós sobre esse livro? Obrigado novamente pelo convite, Charles. Estamos aqui batendo papo, então, sobre Luz no Caminho. Como você falou, um clássico da literatura ocultista, um clássico da literatura que chega àqueles que buscam um possível caminho espiritual, um caminho que possa levar à emancipação da consciência. Que caminho é esse? E que luz é essa? Você começa com essas perguntas. É curioso porque nós lembramos, possivelmente, de momentos marcantes de Krishnamurti, por exemplo, em que ele nos diz que a verdade é uma terra sem caminhos. Será que existe um caminho que possa nos levar à verdade? Aonde estaria esta verdade? Este clássico talvez nos diga que existe uma possibilidade de nós termos uma aceleração deliberada nesta realização da libertação da consciência. E isso possivelmente passa por um processo de purificação do que nós temos normalmente associado àquilo que é a nossa personalidade. Provavelmente existe uma grande luz espiritual que nós ainda não somos capazes de conseguir perceber, mas nós podemos, ao longo do tempo, emancipando esses nossos grilhões da ignorância, perceber e realizar esta luz, tornando-se possivelmente esta verdade da vida una no seu esplendor. Luz no Caminho surge no final do século XIX e ela, de algum modo, chega com as seguintes palavras iniciais, de um modo bastante curioso, tocante, profundo. Estas regras foram escritas para todos os discípulos. Segue-as. E aí nós podemos nos perguntar, será que esta realização de um caminho que leve a esta luz de emancipação da consciência depende necessariamente de regras externas, de padrões éticos que precisam ser incutidos na nossa vida e que nos digam, seja bonzinho, faça isso e conseguirá chegar naquele local, deixe de fazer aquilo e conseguirá escapar de possíveis tormentas da vida da sobrevivência. E aí, então, Luz no Caminho começa a nos apresentar um possível guia ou um possível manual para um trilhar seguro deste caminho que leva o ser humano a uma condição, talvez, além daquilo que são os limites da própria consciência, vivendo a experiência humana. Muito bem. Será que, então, essa luz da qual o livro relata, o título do livro,
Será que essa luz, ela é uma luz que a gente encontra no final do caminho? Ou será que ela é uma luz para iluminar o caminho, como você disse, né? Então, para nos indicar um caminho seguro? Será que ela nos auxilia a talvez observar esse caminho, para que a gente não tropece em muitos obstáculos, né? Ou não se perca, acabe pegando atalhos que talvez levem para outros, para desvios, né? Desvios do caminho e da meta. Ele é um livro relativamente pequeno, né, Otávio? Tem poucas páginas, citações curtas, mas alguns dizem que ele não é uma leitura assim muito tão rápida, apesar dele ser dele ser um livro curtinho, ele não é uma leitura tão rápida nem tão fácil. O que você pode nos dizer sobre a experiência de degustar uma obra como Luz no Caminho? Aqui na nossa edição em português tem também uma apresentação feita por Annie Besant. Então, o livro chega através de um trabalho apresentado ao mundo por Mabel Collins. Mabel Collins foi uma teosofista dos primeiros tempos, e ela apresenta ao mundo esse livro em 1885, antes da publicação de A Voz do Silêncio, que vai surgir alguns anos depois, 1889. Se diz que quando surge esse livro, Blavatsky vai ter um contato com ele e referencia como sendo de uma mesma origem de textos antiquíssimos conhecidos como o Livro dos Preceitos de Ouro, e possivelmente nos diga que são livros irmãos, livros gêmeos, tanto A Voz do Silêncio como Luz no Caminho. A Voz do Silêncio está, por vezes, ressaltada nesse texto de Luz no Caminho, e Luz no Caminho, por vezes, aparece também em determinadas passagens de A Voz do Silêncio. Annie Besant, de algum modo, nos diz o seguinte: uma coisa é vivermos a vida de sobrevivência e estarmos submetidos, eventualmente, não eventualmente, mas possivelmente, de todo, apenas às circunstâncias do karma, sem nos darmos conta, efetivamente, do que somos, de onde estamos, por que aqui nos encontramos, e se é que há algo que faça sentido nessa vida e que caiba a cada um de nós fazermos. Nós vamos evoluindo muito lentamente, quase, na verdade, sem um progresso. Uma outra coisa, talvez seja, nós começarmos a tentar ouvir ensinamentos espirituais, ao efeito e sabor do nosso karma. Você disse, talvez nós possamos perceber uma luz nesse caminho que possa nos evitar possíveis enrascadas ou atalhos que talvez não levem a uma emancipação, mas talvez a uma certa ilusão do que possa significar a vida. Então, nós temos a chance de ouvir com nossos amigos de caminhada, nossos amigos de jornada, nos locais em que frequentamos, nas instituições que conhecemos, e provavelmente, quando começamos a ouvir, temos uma ansiedade em conseguir captar ensinamento que nós tenhamos como ensinamento espiritual. E aí começamos a andar um pouquinho mais. Existe uma outra etapa apresentada por Besant, em que ela diz que nós podemos começar a sentar para meditar. E ela diz que nós temos uma chance de avançar enquanto meditamos. Mas ela diz que se nós meditarmos sem um norte, sem uma bússola espiritual da alma, talvez a gente avance, mas existe uma possibilidade de avançar de modo muito mais intenso e profundo, diz então Besant, se nós tivermos a fortuna de ouvir ensinamentos espirituais, ler ensinamentos espirituais e meditar profundamente nesses ensinamentos. Então, Luz no Caminho chega normalmente numa tônica do que são os ensinamentos espirituais, com pequenos aforismos, frases curtas, curtinhas. Curtinhas para quê? Para mexer com nossa racionalidade dual, com a tônica da nossa faculdade de tentar entender o mundo numa perspectiva dual. E aí, então, aparecem sentenças curtas e paradoxais, provavelmente, de algum modo, antagonizando alguma coisa que nos convide a tentar ir mais profundamente nesses ensinamentos. Besant nos diz que o livro clássico se perde na noite dos tempos. Ele sempre existiu enquanto na humanidade existem buscadores espirituais. E a tônica da humanidade é tentar ir além das limitações daquilo que nós achamos que nós somos.
Então, num determinado momento da maturidade da alma humana, essas questões últimas surgem de modo presente na nossa vivência e no nosso caminhar. Efetivamente, o que sou eu, aonde estou, por que aqui me encontro, há sentido na vida e o que me cabe fazer. Quando nós começamos a fazer essas indagações, nós encontramos o que nós podemos chamar de profundos amigos espirituais. E nós podemos começar a encontrar aqueles que, compartilhando das nossas buscas, nos apontam possíveis ensinamentos. E esses ensinamentos contidos em Luz no Caminho, se nós temos a possibilidade de ter acesso a eles, nós perceberemos que existe alguma coisa mais profunda do que os nossos olhos conseguem perceber e nossa faculdade racional consegue alcançar. O Otávio citou mais uma obra que também é um outro clássico da literatura teosófica e ocultista no geral, A Voz do Silêncio, autoria da Helena Blavatsky, e dizem que essas duas obras então estão relacionadas, como elas seriam ambas inspiradas nos preceitos de ouro, que seriam aforismos, né, ensinamentos muito antigos. Estamos hoje conversando com o Otávio Marquezini sobre a obra Luz no Caminho, de Mabel Collins. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Até breve. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Otávio Marquezini, lá de Curitiba, sobre a obra Luz no Caminho, de Mabel Collins, publicação da editora Teosófica. Otávio, tem algum trecho do livro assim que seja seu favorito ou que você queira trazer hoje para quem está nos assistindo? Que o texto de Luz no Caminho, né, assim como A Voz do Silêncio, ele é um texto, eu diria, assim, um pouco poético, né? Até sedutor, assim, quando a gente se depara com esses textos, ele nos tira um pouco, ao menos para mim funciona assim, do nosso estado comum, né? Mentalmente, emocionalmente, parece que comunica algo um pouco mais profundo, né? Que a nossa mente banal do dia a dia. É por aí mesmo, Charles. Eu me senti extremamente impactado quando tive a oportunidade de ler Luz no Caminho pela primeira vez. E cada vez que eu tenho a oportunidade de abrir esse livrinho e buscar ler uma passagem ou outra, se diz que esse é um grande livro para a nossa cabeceira. Um livro, na verdade, para a gente ler, meditar e vivenciar. E a gente pode tentar meditar e vivenciar a partir de determinadas passagens tão bonitas. Então, a primeira coisa que eu cheguei a comentar mencionava isso de nós termos balizas externas. Mas será que são realmente externas essas balizas? O livro começa assim, essas regras foram escritas para todos os discípulos, segue-as. Mas, num determinado momento, Radha Burnier, refletindo sobre isso, e tantos ilustres teosofistas ao longo do tempo refletiram e trouxeram suas reflexões compartilhando com buscadores espirituais. Murilo Nunes do Nascimento escreve O Alvorecer da Vida Espiritual a partir de ideias sobre Luz no Caminho. E Radha nos diz, essas regras não estão fora. Elas, na verdade, fazem parte da alma humana. Temos que encontrá-las dentro de nós e, a partir disso, vivenciá-las porque é a própria aspiração da alma que talvez entontecida ou entorpecida não consegue perceber ou expressar por conta desses interesses externos da personalidade. Agora, quando conseguimos vislumbrar um pouco do que é esta verdade da alma, então nós nos encontramos e reconhecemos isso como regras internas e nos entregamos completamente para isso, fazendo disso a experiência da vida. Este é um seguir, mas não é um seguir externo. É um seguir da própria intuição que conversa conosco
e nos faz uno com esse mistério. Então, quando nós temos a chance de tocar luz no caminho, estudar, meditar e buscar viver, nós nos aproximamos disso com uma certa reverência. Referência àquilo que nos coloca diante do desconhecido, do sagrado, do misterioso e daquilo que vive dentro de nós mesmos. E aí, então, uma passagem tão linda, entre tantas, nos diria que dentro de nós está a luz do mundo. Dentro de nós está a luz no mundo. Essa luz que nós procuramos e esse caminho que se tenta encontrar está dentro de cada um de nós. Se não formos capazes ainda de encontrar isso dentro de cada um de nós, é inútil procurar fora. Agora, segue luz no caminho. Quando encontrares essa luz dentro de ti, busca percebê-la em todos os seres, porque todos os seres trazem também dentro de si esta mesma luz que ilumina o mundo. E aí nós começamos a perceber que o relacionamento que nós temos com todos os demais é um relacionamento fraterno, realmente amoroso, de reconhecimento, de alma para alma, formando um grande espírito universal, através de cada um de nós com nossas idiosincrasias e circunstâncias. E aí uma outra passagem sublime em Luz no Caminho nos diz: no mundo não há amigos ou inimigos, todos são nossos instrutores, tentando nos ajudar a descobrir essa luz dentro do nosso coração, na mente, e fazer com que nossas ações, palavras, atos, gestos, realmente sejam coisas que ajudam todos esses nossos amigos espirituais, esses nossos instrutores, a também realizarem essa luz interna. E aí, então, para fazer isso, a abertura do livro nos diz o seguinte, na página 29 da edição de bolso: antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de lágrimas. Antes que o ouvido possa ouvir, deve ter perdido a sua sensibilidade. Antes que a voz possa falar na presença dos mestres, deve ter perdido o poder de ferir. Antes que a alma possa estar na presença dos mestres, olhem que expressão forte, seus pés devem ser lavados com o sangue do coração. Então isso se fala de uma profunda purificação espiritual que leva a esta transformação, que permite à alma ascender ao espaço daqueles que sabem e podem, e que aguardam a cada um de nós. Em uma outra passagem tão linda de Luz no Caminho, algo um pouco diferente daquela máxima ocultista chega a ser escrita. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Em Luz no Caminho, isso surge da seguinte maneira: quando o discípulo está pronto, o mestre também está pronto. Se diz que esse mestre que está dentro de cada um de nós está pronto lá nos esperando para esse momento sublime. E se você me permitir ainda uma citação subsequente, Charles, eu passaria de modo proposital nesse momento a abertura da segunda parte. Então nós dizíamos que Luz no Caminho tem duas partes com uma sequência de regras. Alguns estudiosos nos dizem que esse livro profundo é apresentado para alguém que já teve, em alguma medida, uma experiência da vida espiritual. Teve o sussurro desta voz do silêncio falando consigo. Então, constituindo aquilo que se coloca como discípulo ou aquele que se coloca aprendendo a ser um aprendiz. Então, se diz que a Luz no Caminho é apresentada para esses que se colocam como aprendizes. Na primeira parte, aqueles que estão começando a ouvir o ensinamento espiritual e aprendendo a se tornar aprendizes. E a segunda parte para aqueles que aprenderam a se tornar aprendizes e então foram aceitos por um mestre espiritual que lhe trará um ensinamento mais profundo. E a segunda parte nos diria o seguinte: do silêncio que a paz, uma voz ressonante se elevará, e essa voz dirá: não está certo, não está certo, colheste, agora está na hora de semear. Então esse é o grande chamado para entrar na vida. E o que é a vida espiritual senão servir a todos os demais, num estado de gratidão por tudo que nós recebemos? O que nos cabe fazer senão
por amor e presença, retribuir com a limitação que caiba a cada um de nós, mas da melhor forma que nós podemos, a este mundo, aquilo tudo que nós recebemos. E segue a luz no caminho. E sabendo que esta voz é o próprio silêncio, obedecerás. E aí então vem a continuidade nos dizendo, a partir daquele introito, antes que os olhos possam ver, antes que o ouvido possa ouvir, antes que a voz possa falar, tu agora que és um discípulo, capaz de ficar em pé, capaz de ouvir, capaz de ver, capaz de falar, que venceu o desejo e atingiu o autoconhecimento, que viu a alma desabrochando e a reconheceu, que ouviu a voz do silêncio. Vai à sala do aprendizado e lê o que ali está escrito para ti. A voz do silêncio nos diz que tem 3 salas. Uma da ignorância, uma do aprendizado. Luz no Caminho está nos dizendo, tem uma sala do aprendizado que espera o discípulo, com um ensinamento escrito com letras de fogo, e nos dizendo quem nós somos e o que nos cabe fazer. Eu lembrei um pouco de Krishnamurti, e existe uma outra passagem muito bonita, Charles, em Luz no Caminho, em que nos diz que cada um é para si o caminho, a verdade e a vida. Luz no Caminho está nos mostrando, quando conseguimos perceber um pouco dessa luz dentro do nosso coração, o que nós somos, o que vive em nós, e como esse grande guerreiro que abre a segunda parte pode realmente entrar no mundo e expressar o inefável na sua experiência diária. Somos essa própria eternidade e a vida em sua essência, além de qualquer dualidade ou de expectativa de ganhos pessoais. Obrigado pela oportunidade de estar contigo, Charles, nesse dia, e com todos os nossos amigos da TV Suprem, da Editora Teosófica. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, Otávio. Nós que agradecemos você ter aceito o convite. Você falou muito sobre o altruísmo, né? Me lembrou uma passagem de Ocultismo Prático, se eu não estou enganado, que diz assim: enquanto não puder estar com o mestre, esteja com a humanidade. Então, talvez o nosso papel seja justamente o pouco que recebemos, o pouco que compreendemos, e possamos sempre compartilhar, né? Partilhar. Talvez esse seja, inclusive, o objetivo de receber algo, né? Se nós recebemos algo que não seja para partilhar, penso que talvez perca um pouco do sentido. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Otávio Marquezine, lá de Curitiba, sobre a obra Luz no Caminho, de Mabel Collins, publicação da Editora Teosófica. Obrigado a todos que nos assistiram, obrigado, Otávio, e até o nosso próximo episódio.